eu vou ser o Deus de vocês. Só que aí Deus vai colocar uma situação aqui, porque o povo desobedeceu, e aí Deus pode dar a bênção. Mas também Deus não pode abandonar o povo, porque ele é fiel, que ama esse povo pecador que somos nós, esse povo que cai, esse povo que pega, esse povo que vacila, esse povo que tropeça, esse povo que duvida, esse povo que esquece. E aí fica uma tensão aqui, né? Ao me colocar no lugar de Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Porque Deus pensa assim, ó, por um lado eu sou santo e justo, e não posso tolerar nem conviver com o mal, mas por outro, eu sou amoroso e fiel. E não posso também tolerar a perda de pessoas com quem me comprometi. Então esta é uma tensão tremenda que nós temos aqui. E aparentemente sem solução. O que Deus faz agora? Porque se ele perdoa e continua sendo Deus, a pessoa vai passar brincando. Esse Deus aí é de boa. Se quer matar nós, para nos obedecer, ainda continua. Mas se ele mata todo mundo e começa com o novo Abraão, faz o que acontece com Moisés dizendo para Moisés: Senhor, se tu matar esse povo, mas não vai dizer que tu não tinha poder de fazer o que tu disse que ia fazer. Porque tu matou o povo. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, sai do meio, eu vou matar esse povo todo. Eu vou te levar, vou te levantar com o novo Abraão. De ti eu farei uma grande nação. E aí Moisés falou comigo: não, porque se tu matar esse povo comigo, imagina Deus, Moisés vai conhecer com Deus. Moisés, a Bíblia fala de Deus: Senhor, se tu mata esse povo, vai morrer para começar a caminhar. Aí eu dizia assim: eu não é Deus para poderoso assim. Mas nós perdemos Deus. Aí Deus fala: não, só 20 mil. Só 20 mil da luz. Só a minha de batata. Só um dia, só precisa. Queridos, sabe onde é que esse problema é resolvido? É na cruz. É lá na cruz. É na cruz que podemos entender que Deus é capaz de resolver essa questão. Na cruz, o nosso pecado foi imputado a Ele, para que a sua justiça não fosse imputada. Na cruz, Deus se fez pecado, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Na cruz, Deus derramou a sua fúria em seu povo, na pessoa de Jesus. E para a glória de Deus, e para a nossa alegria, Ele satisfez tanto a justiça, porque o pecado foi punido, quanto a fidelidade amorosa, pois agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. Ele pode nos perdoar e nos aceitar. Graças a Deus por Jesus. Porque Ele resolve a questão. Então Deus derrama a sua ira em Jesus. Eu não estava no Éden, mas herdei o pecado de Adão. É injusto isso, eu não concordo.
Deus pode nos amar tanto condicionalmente quanto incondicionalmente. Se o Evangelho de Cristo vivificado, iremos permanecer nessa tensão, nesse dilema, nesse loop, nesse limbo, nesse ciclo sem fim. Cai, se arrepende, perdão e cai. Cai, se arrepende, perdão e cai. Cai, se arrepende, perdão e cai. Cai, se desvia. Depois vai você. Não tem permanência. Não tem permanência. Sempre cederemos ao pecado. Ou então viveremos em um grupo da igreja. Porque tem coisas que realmente demoram para a gente vencer. Tem coisas que realmente demoram para a gente lembrar de quem Deus é e você não precisa viver nem preocupado e nem preocupado. Você tem que viver a graça. E a graça é leve. Foi Jesus quem disse: o meu fardo é suave. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Encerrando aqui. A cruz é o lugar onde encontramos a liberdade de nos aceitarmos, sem nos orgulharmos, e de nos desafiarmos, sem sermos esmagados. Aí algumas indagações aqui para a gente pensando na casa. Você não vive o Evangelho porque não pode ou porque não quer? Você é daquele que decide ou daquele que está disposto? Você é alguém de verdade ou é alguém cheio de vitimismo? Porque tem gente que tem testemunho, mas tem gente que tem testemunho. E se ele falar, o dono da carroça está dando um medo do chão. Tem gente que está defendendo assim, não tem que fazer não. Uma boa, uma doença muito boa, morrer. Nem vou para casa. Nem vou para casa. Então, queridos, não é que o povo não conseguiu conquistar. Eles não quiseram. Não é que o povo não conseguiu ser fiel. Eles não decidiram ser fiel. Então, assim como Deus levou o povo do Egito, Deus nos leva hoje de Cristo. Decidam viver o Evangelho. Decidam obedecer ao Senhor. Mas são carros de ferro, são grilhões, são cadeias. Lembre-se quem é Deus. Lembre-se quem é o teu Senhor, quem é o teu Pai. E o versículo está aqui para João: maior que está em mim do que o que está no mundo. Se eu estou com o maior, faz que nem o salmista: se Deus está comigo, não tem nem aqui. Por isso que eu admiro Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Daniel propôs, outras versões, Daniel decidiu no seu coração não se contaminar as mentiras do rei. Decidiu radicalmente, fortemente. A tua decisão tem que ser maior do que a de Jesus. Tem que ser maior do que o teu passado. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em nós, tanto no querer como no efetuar. É Deus. É Deus. Não tente administrar isso porque você não quiser. Não, como dizia meu avô, não se confia. Não se confia. Como dizia meu pai, não te estreme. Porque você vai. Alguma coisa você pode fazer. Lembre-se do Senhor. Era isso que tinha no coração de Caleb. Era isso que tinha no coração de Josué. Rapaz, os caras são bravos? São. Rapaz, os caras são gigantes? São. Rapaz, os caras são 30 montes? São. O Senhor está
Aí tem uma parte lá que pega mais, que diz assim, ó, apagar a força do fogo. Eu me lembrei dessa parte que você vai. Não é que apagaram o fogo, Jonas. Apagaram a força do fogo. O fogo tem. O que não tem é a força do fogo. Não! Tem fogo na tua vida que não vai se apagar. Mas Deus vai fazer com que a força do fogo não queira a tua fé, não queira a tua vida. Amém? Então, esse é o Evangelho. Não é que o povo não conseguiu, é porque o povo não quis. E aí Deus chega e sentencia, porque vocês não me obedeceram. E isso vai ser a tônica do livro de Juízes. Um povo que se esquece de Deus. Um povo que não. Quando eu estou falando aqui de esquecer, é a amnésia também. É saber que existe Deus, mas se esquecer no sentido de saber quem Ele é e por que Ele é diferente dos outros e por que Ele pode fazer o que Ele está dizendo que faz. É isso que eu estou dizendo que eu esqueci. Amém? Vamos colocar de pé nessa hora, vamos orar. Nos tirou do fundo do poço, do fundo do mar.